E para dar início, então, a gente vai convidar a empresa Driva. Agradeço desde já, né, pela disponibilidade da empresa de estar aqui apresentando a empresa, né, dando essa oportunidade. E eu chamo ao palco o Patrick de César Francisco, que é o CEO da empresa. Seja bem-vindo, Patrick. Palmas para ele. E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia. Cedo já, né? Conversando aqui. A pauta de hoje, a gente vai falar sobre dados, IA e carreira. Então, vou terminar na parte de carreira, que acho que é o que talvez mais interessa a todo mundo aqui. Mas, primeiro me apresentando, né? Então, sou o Patrick, sou egresso aqui da casa. Entrei na UTFPR quando ela se chamava Cefet ainda. Em uma época que provavelmente muitos de vocês não eram nem nascidos. Então, eu entrei aqui em 2003 no ensino médio, depois eu fiz engenharia eletrônica aqui também, estudei fora. Enfim, fiz vários cursos por aí e estou empreendendo na Driva desde 2020. Alguém aqui conhece a Driva, a nossa empresa? Levante a mão bem alto que eu não enxergo. 2 pessoas, 3 pessoas, ótimo. Então, vocês vão conhecer hoje, né? Então, é isso, já empreendi em vários negócios, já trabalhei no mundo corporativo, fiz um pouco de tudo aí, né? Então, vamos lá, pode seguir. E a missão da empresa é usar dados para ajudar outras empresas a vender mais e melhor. A parte de vendas é algo que a gente não aprende na universidade, mas é uma necessidade de qualquer empreendedor. Alguém aqui tem um parente, amigo que é empreendedor? Que tem uma empresa na família, algo assim? Levante a mão aí bem alto, que eu sou meio velho, não enxergo direito. Aí, beleza. Então, essa é uma realidade que eu descobri depois que eu saí aqui da UT. Né? Então, quando eu fui para o mercado corporativo, eu descobri que a parte de vendas é uma necessidade, uma dor, um desafio de todo empresário. A gente brinca aqui, sem muitos vieses de direita ou esquerda, né? Mas tem aqui tem um café super bom aqui do lado, que é o Manifesto. Quem conhece o Manifesto? É um café de manifesto comunista. Mesmo eles estão buscando lucro, assim, porque eles têm que pagar os impostos, pagar os tributos e tudo mais. Então, assim, até eles buscam vender mais e vender melhor. Então, e uma coisa que a gente descobriu é que a parte de vendas, ela casa muito bem com dados. E como eu venho da área de engenharia, a parte mais analítica, foi aí que eu, enfim, criei minha carreira. A gente tem hoje mais ou menos 15 mil empresas que usam nossa tecnologia, algumas vocês conhecem devem usar direto. Então, o iFood é cliente nosso, Mondelez, que vende chocolate, OnFly, Vigor e por aí vai, né? Tem várias empresas aí do Brasil. Beleza? Então, só para fazer um preâmbulo, eu vou falar pouco até do nosso negócio, vou querer focar mais em por que dados é interessante para todo mundo aqui, e porque vocês deveriam olhar no começo aí não sei se estão na metade do curso para frente, ou enfim, na parte dos estudos ainda, né, focar muito nessa parte de análise de dados, IA, e porque isso pode ser um vetor relevante aí para vocês. Né? Então, deixa eu falar de 3 coisas. Por que dados e IA? Alguns exemplos de uso prático de dados para mapeamento de mercado e vendas, que é o que a gente faz lá. E, por último, termino na parte de carreira. Eu nem sei minha idade mais, que depois de um tempo a gente para de contar, né? Quem tem mais de 30 sabe como é que é. Mas eu nasci em 88, façam as contas. Eu devo ter 37, eu acho, 36. Por aí, arredondando. E eu me formei em 2011 na graduação. Então, faz um tempo razoável. E eu tenho um slide ali, que eu, no final de tudo, que eu queria mostrar para vocês, que é o que eu gostaria de saber, talvez com a idade de vocês, ou na posição de vocês aí, que provavelmente me ajudaria, enfim, na minha carreira, né? Mas, beleza, o primeiro bloco é por que é relevante e é útil para, enfim, para o mundo atual, né? Então, como eu comentei, né, todo empreendedor quer vender, independente do perfil e tamanho, e a área comercial, a área de gerar negócio, gerar receita, é uma área predominantemente humana, né? Então, ela atrai talentos e pessoas que se dão bem com outras pessoas, então, o pessoal mais descolado e coisas do tipo. Porém, o nosso PIB, pessoal, o Brasil, a gente fala de PIB, né, Produto Interno Bruto, riqueza, ele tem 2 vetores só, ou é população ou é produtividade. Acabou. Se a gente parar para pensar o que é o PIB, são essas 2 coisas, e para quem sabe, vocês devem ter estudado já a pirâmide etária, ela já inverteu faz um tempo, então a gente não está crescendo assim, na real, até tem uma tendência de decréscimo de população. Então a gente não tem opção, se a gente quiser continuar crescendo o PIB, a não ser mais produtivo, né? E pode passar? E na produtividade que entra essa tecnologia, né, e inteligência artificial, que é uma coisa realmente incrível aí. Imagina que todo mundo está utilizando já GPT, Claude, ou Gemini, ou coisas do tipo, até nos estudos de vocês. Né? Mas a minha provocação para vocês é realmente olhar para isso com muito mais atenção até, e tentar se profissionalizar muito nessas ferramentas, porque elas vieram para ficar. Então, o impacto do uso de IA na economia do mundo, para vocês terem uma noção, né,
de cerca de 4 trilhões de dólares em 63 casos de uso. Então, estudo da McKinsey, que é uma consultoria global aí de gestão. Então, eles estudaram 63 tipos de uso de tecnologia e o impacto nessas 63 casos de uso é de 4 trilhões de dólares, que é mais do que o PIB do Reino Unido. Então, o que a gente está falando é que só nesses casos a gente vai estar injetando na economia mundial praticamente um Reino Unido de riqueza, no caso, isso no curtíssimo prazo, né? Então, realmente é bem grande. E isso tem 3 grandes aplicações, né? Falando do dia a dia, na prática, o que o uso de IA realmente encaixa mais. Área de marketing e vendas, que eu chamo de growth aqui. Relacionamento com o cliente, todo mundo aqui já deve ter sido atendido por um chatbot em algum lugar, seja para agendar alguma coisa, para pedir alguma coisa, algum tipo de atendimento. Ele encaixa muito bem. E para tecnologia, desenvolvimento de software, coisas do tipo. A tendência é que todo mundo pode ser um programador, né? Eu brinco que eu sou um programador nota 2. Eu fiz engenharia, mas digamos que não é minha vertente o uso de tech, né? Para fazer código e tal. Eu me viro, mas é o basicão. Agora, eu com o ChatGPT, eu já sou um nota 6, assim, porque realmente ele ajuda muito. E daí a provocação para vocês é realmente olhar para isso com cuidado, porque está indo muito rápido para o uso de tech. E logo mais o fator limitante vai ser o que vocês vão conseguir imaginar, né? Então, se você conseguir imaginar e conversar com a IA, ela vai conseguir montar para vocês tecnologias, tá? Durante a apresentação, depois eu mostro uma que eu montei no fim de semana, que vai ficar para vocês poderem até acessar e brincar aí. Outra coisa legal de comentar, importante, é que nós, seres humanos, somos muito ruins de entender curvas exponenciais. Tudo que é uma curva que cresce de forma logarítmica, a gente não entende direito. A gente não foi a biologia não nos treinou para entender isso. E a IA é uma curva exponencial, assim como poder computacional, enfim, tecnologias, celular, né? Hoje em dia, todo mundo com o celular na mão, celulares super potentes. O primeiro smartphone que eu comprei foi em 2011, assim, e era bem ruinzinho. Então, a gente esquece e não consegue perceber isso enquanto a gente está nessa curva. Então, é mais um lembrete de vocês entenderem que é uma curva exponencial e ficarem prestando atenção nela, né? Alguém sabe quem que é esse rapaz aqui? Esse senhor, sei lá, rapaz. Vamos ver como é que está o nível de... Ninguém sabe, né? Ótimo. Então, vocês vão conhecer uma pessoa legal hoje. Esse é o Peter Diamandis, é um dos fundadores da Singularity University. Alguém já ouviu falar dela? Não? É uma universidade nos Estados Unidos focado em tecnologias disruptivas. Então, eles escreveram uma série de livros ligados a quais são as 5, 6, 7 tecnologias que vão, de fato, mudar o mundo e que tem essa tendência de ser exponencial, né? Então, eu recomendo fortemente vocês depois estudarem sobre ela e sobre ele, porque tem materiais bem provocativos, assim. Mas pode voltar um slide, por favor? O que eu queria falar dele, a história é a seguinte. Em 2018, eu vi uma palestra dele, e daí uma pessoa perguntou o que ele estava ensinando os filhos dele. Ele tinha 2 filhos, jovens, assim, e é um cara super conectado, sei lá, professor de Harvard, enfim, tem um cara super antenado em tudo, né? E daí perguntaram, você vai ensinar programação, né? A pessoa fala que programação é a habilidade do futuro e tudo mais. Ele falou, em 2018, ele falou, não, a habilidade do futuro é saber fazer boas perguntas. Não é programação. E eu falei, na época eu não entendi muito bem, né? E hoje, quando a gente fala de uso de tecnologia e IA, quem já perguntou algo errado para o GPT e recebeu um negócio meio torto, assim? Eu provavelmente todo dia, né? Então, mas alguém aqui já teve uma experiência incrível com o uso de tecnologia de IA? Perguntou um negócio bem feito e ele trouxe uma resposta muito boa? Eu também tive essa experiência, assim. Então, cada dia que passa, a habilidade nossa vai ser conseguir fazer boas perguntas, e acho que isso tem que estar também na rotina aí de vocês como estudantes, né? Pensar nisso. Isso é algo que a gente, falando do mundo corporativo já, né? Eu estou nesse mercado há uns 15 anos, é algo que é muito valorizado no mercado de trabalho. Então, pessoas que conseguem olhar para um problema e faz uma pergunta para aquele problema, para a mesa, para as pessoas, que o pessoal fica meio quieto durante um tempo, sabe? Se você fez uma pergunta e o pessoal ficou quieto pensando, é que a pergunta provavelmente é uma pergunta muito boa, que fez o pessoal refletir, né? Então, essa é uma outra provocação para todo mundo aqui, saber fazer boas perguntas. E aí, puxando para a área de dados mesmo e analytics, né, que é o próximo caso, por que fazer uma boa pergunta é relevante? Porque se você erra na pergunta, o resto vem tudo errado. Então, se você errou na pergunta, não adianta você capturar um dado, analisar, higienizar, tratar e tentar apresentar essa informação. Se a pergunta está errada, a resposta vai estar errada também. Ela vem a reboque, né?
Só que se a pergunta estiver certa, a resposta, tudo fica fácil. Se você consegue acertar na veia o que realmente é o problema, né? Eu vou contar outro caso, também meu, né, em 2018, um tempo atrás, aí eu tinha uma consultoria comercial antes de montar a Driva, então a gente rodava o Brasil, ajudando outras empresas a performarem melhor em vendas, né? Então a gente fazia uma série de análises, contratava vendedor, demitia pessoas, enfim, fazia uma série de estruturações para ajudar a empresa a ganhar mais dinheiro. Um dos nossos clientes foi a Rede Globo. Na época, em 2018, a gente trabalhou numa afiliada do oeste de São Paulo, chamava TV Fronteira. E naquela época, imagine, enfim, YouTube crescendo, digitalização crescendo, a empresa estava com uma dificuldade de crescimento, de conseguir vender anúncios de comercial, né? E a gente foi lá e a gente fez um monte de coisa, a gente fez um painel de avião, aquele dashboard que você conseguia medir tudo, assim. Media quantas reuniões o vendedor fez, quanto que ele vendeu, quantos clientes novos entraram, enfim, tinha uns 50 indicadores, assim. E para quem gosta de dados, é um negócio, quanto mais parece que é melhor, né? Mexeu zero ponteiro da empresa. A empresa não vendeu um palito de fósforo a mais por causa daquilo, embora a gente estivesse medindo tudo certo. A gente foi refletindo durante o tempo e a gente refez as perguntas até chegar num ponto que a gente entendeu que a TV, no caso esse cliente, no caso, estava focando na mesma base de clientes há 15 anos. Então, tinham pessoas que trabalhavam na empresa há muito tempo, tinha uma carteira de clientes bem fiel, mas ela não estava buscando clientes novos, em resumo. E parece simples quando a gente fala, né? E a gente mudou o processo de medição para medir quantos clientes novos ela estava vendendo, e a gente alinhou quanto que o vendedor ia ganhar na ponta, do salário, comissões assim, com base em quantos clientes novos ele trouxesse para dentro de casa. Em resumo, pessoal, como a gente acertou a pergunta, que essa era a pergunta certa para ser feita naquele momento, a TV Fronteira, em 6 meses, foi a afiliada da Rede Globo que mais cresceu no Brasil. Ela cresceu 20% naquele ano em faturamento, com um indicador. Então, a gente jogou fora o painel de avião, aquele monte de métrica e medições, a gente controlou um KPI, porque a gente acertou na pergunta, né? E acho que isso é uma provocação legal para vocês fazerem, que nem sempre o complexo é o mais importante. Às vezes o simples, se você acertar a mão, é o que mexe mais o ponteiro, né? Então, capriche na pergunta, tá? Pode ir? Então, para vocês lembrarem o meme aí, garbage in, garbage out. Isso, para quem já usa também o GPT todo dia, acho que é uma realidade também, né? Falando de IA e uso de IA, eu fiz para a minha empresa um assessment de nível de competência em uso de tecnologia IA. E eu convido vocês, para quem tiver interesse em tirar uma foto do QR Code e fazer depois. E se tiver qualquer problema e bug, vocês me avisam, porque eu que fiz, né? Então, como eu comentei, eu sou um programador nota 2 sem IA e com IA sou nota 6, então talvez tenha uns bugs aí. Mas, em resumo, são umas 15 perguntas, 20 perguntas que ele vai fazer um raio-x de vocês em quão preparados vocês estão em dois eixos, né? De nível de curiosidade do uso de tecnologias de dados IA e alavancagem é quão profundo vocês conseguem utilizar de fato uma tecnologia já existente, né? Esses dois eixos acho que ajudam vocês a entender o próximo passo para vocês darem aí com relação a enfim, carreira, tecnologia e uso desse tipo de ferramenta, tá? Então esse é já um presente para todo mundo aqui. E só comentar, né, eu fiz toda essa tecnologia sem fazer uma linha de código. Então, eu fui conversando com a IA, perguntando para ela como é que eu fazia, ela foi me ensinando, e a gente, depois de algumas horas ali, saiu isso que vocês vão utilizar aí. Então, para mim foi interessante também. Beleza? Passando para frente aqui, a terceira mensagem que eu queria passar para vocês é a segmentação. Então, dentro do marketing, dados e uso de tecnologia para essa área, assim, segmentação é uma verdade, uma ferramenta muito poderosa que eu queria passar também uma história para vocês aqui. Provavelmente muitos de vocês vão trabalhar na área de marketing, até pela formação, assim, é uma área natural pelo perfil de carreira e de formação de vocês, né? E em marketing não tem muitos acertos ou erros absolutos, mas não segmentar é absolutamente um erro. Então, essa é uma das coisas que a gente tem certeza que não dá para não fazer, tá? E a história é a seguinte, pode mais um clique? Pode mais um, por favor. Vou contar a história da primeira startup que eu criei. Então, em 2010, 11, eu tinha uma banda, pode não parecer, eu tinha uma banda, eu tocava na noite, e a gente faliu a banda porque a gente descobriu que a gente ia passar fome se ficasse tocando na noite por aí. Não era uma estratégia muito boa de carreira, assim, né? Mas era legal pra caramba, a gente se divertia.
Quando a gente fechamos a banda, a gente começou a gravar vídeo para YouTube. Então, eu comprei uma câmera nos Estados Unidos, dei para o meu colega lá, meu amigo, que era muito bom em violão e guitarra. Ele começou a gravar vídeos. E no 2011, não sei se vocês vão lembrar, mas o YouTube era só vídeo de meme, de gatinho tocando piano, não tinha muito conteúdo, assim, era um negócio meio... Estava bem no começo do ciclo. E ele começou a gravar vídeo tocando violão, muito bem, músicas de vários tipos, e ensinando o pessoal a tocar essas músicas, né? E começou a dar muito view, encurtando a história, a gente colocou um botão lá embaixo do vídeo de compre aqui uma videoaula, começou a vender videoaula por DVD no correio. Depois de um tempo a gente cansou de gravar DVD e mandar pelo correio, a gente fez um sistema que tinha um login e senha que o cliente podia ver suas aulas numa trilha, assim, né? E resumo, a gente copiou o Duolingo e aplicou para violão e guitarra. Esse é o nosso negócio. E a gente chegou a ter 100 mil alunos, 3 mil alunos pagantes no Brasil. A gente provavelmente foi a maior escola de música do Brasil durante um período de tempo, no modelo online, tá? Então, a primeira startup de fato que estava pagando imposto, tinha funcionário e tudo mais. O que acontece? Isso era 2011, foi até 2020, mais ou menos. Em 2014, a gente meio que estagnou. Então, a gente estava crescendo, e daí teve uma hora que a gente parou de crescer. Porque o número de clientes que entravam e os que saíam estavam mais ou menos igual, então a gente começou a andar de lado, e para quem, enfim, era um alerta de um problema mais profundo. E o que eu fiz? Eu falei, vamos estudar várias coisas, daí eu caí em segmentação, lembrei desse negócio, eu falei, vou tentar aplicar segmentação na nossa base para entender nosso usuário final. A gente tinha na época uns 400 clientes, eu liguei pessoalmente para 100. Então eu fiquei umas 2 semanas falando com 100 pessoas, por telefone, mesmo 10, 15, 20 minutos, perguntando o básico, assim, por que você comprou? O que você está buscando resolver? Onde é que você mora? Quais são as coisas que você gosta? Se a gente deixasse de existir, o que tua vida ia mudar? Assim. Então a gente fez uma série de perguntas, eu fiz isso para 100 pessoas, e daí as respostas começaram a se repetir, e a gente descobriu que o nosso maior cliente estava ignorando totalmente. Daí eu vou fazer uma dinâmica aqui, se tiver alguém que já ouviu a história, por favor, não comentar, mas acho que todo mundo aqui deve ser novo, né? Dessa história aqui. Pessoal, então a gente chegou em acho que 5 ou 6 perfis de cliente, e o nosso maior perfil de cliente a gente estava ignorando. Vamos lá. A pergunta é, pensando em um tipo de banda, pensem na rotina de vocês e tal, qual que é o tipo de música que mais tem banda por aí? Por favor, falem alto e vamos ver. Rock? Que mais? Pop. Pensem na noite, assim, pessoal tocando, performando. MPB, que mais? Pagode. Que mais? Axé. Vamos lá, pensem em Curitiba. Vamos pegar rock, beleza? Vamos fazer um colegiado coletivo aqui. Quantos bares tem em Curitiba que tem música ao vivo? Dê um chute, assim. Bastante. 10? Mais que 10, né? Provavelmente. 20? 50? Será que tem 50? Beleza. Quanto? Quantos bares tem em Curitiba? Que seja 200 bares, beleza? 50. Beleza. Quantas igrejas tem em Curitiba? Entendeu? Galera, a gente estava querendo ensinar Metallica para o cara que toca na igreja. Vocês sacaram assim? Qualidade da pergunta, qualidade da resposta. A gente falou, caramba, a gente está ignorando o nosso principal cliente. A maior parte da nossa base de clientes era, óbvio, o pessoal que toca em igreja, toca violão e guitarra. Todo domingo ou toda semana tem um evento, seja um culto, uma missa, alguma coisa, e tem o quê? Música ao vivo. Esse cara quer melhorar. É óbvio, não é óbvio? Daí o que a gente fez, a gente adaptou nosso onboarding para quando o cara fez a conta, ele falou assim, amigão, o que você quer aprender? Ele escolhia lá, igual tem no Spotify, assim. Eu quero aprender esses artistas, esse tipo de música. Ele escolhia, e daí a gente customizava a jornada dele com base nisso. E daí pode clicar. Então, primeiro ponto, pessoas que tocam na igreja. Daí, o ponto é que a gente tinha mais gente diferente. Né? O segundo, pessoas do interior. Então, tinha um cliente que falava, Patrick, eu moro no interior do interior, tinha 10 mil habitantes na minha cidade, tem nenhum professor, e eu preciso de um professor para tocar, e vocês são minha única opção. Terceiro, executivo que viaja muito, não tem tempo para parar e fazer um evento
sozinho, né? Pessoas com dificuldade de aprender sozinho na internet, pessoas que querem fingerstyle e clientes que não têm condição de pagar um professor particular. Até hoje é caro um professor particular, então era bem baratinho. E, inclusive, o nosso marketing estava totalmente focado em fingerstyle, que era uma técnica que a gente achava que era super legal e que ninguém estava afim de aprender. O pessoal queria aprender a tocar o básico, o arroz e feijão. E essa é a história depois, né? Quando a gente ajustou, ó, como a gente voltou a crescer, simples, assim. A qualidade da pergunta e a qualidade da resposta. As aplicações eram fáceis, tudo ficou claro, se a gente acertou a pergunta. Beleza? Então, esse é um exemplo real meu, que me marcou muito, e espero que marque vocês aí, um dia que vocês tiverem alguma dificuldade de crescimento, ou alguma empresa, lembrem dessa história, assim, pô, segmentação é um caminho legal e pode ajudar muito, tá? O segundo exemplo aqui da Driva mais atual, a gente faz parte de o IFB é um cliente nosso, que é um instituto que reúne todas as empresas, ou boa parte das empresas que lidam com alimentação no Brasil. Então, Burger King é cliente, McDonald's, Puratos, enfim, tem uma série de empresas do segmento de food que estão nesse ecossistema, né? Como se fosse um instituto, eles se reúnem uma vez por mês para falar de como melhorar esse ambiente. E qual que era o desafio com eles, que eles nos chamaram para pedir ajuda? Pode passar. Eles queriam mapear quantas empresas tem no Brasil de cada tipo. Então, quantos cafés tem no Brasil? Quantas padarias? Quantas empresas de conveniência e imposto de gasolina? É um dado que não existe, assim, naturalmente. Tá? Então, a gente precisava cruzar uma série de dados para poder chegar lá. E passando meio rápido aqui, só o dado da Receita Federal, que é o CNPJ equivalente, não traz esse tipo de informação. Ele não é fiel o suficiente. Né? Então, o que a gente fez? A gente analisou o dado da Receita, mas... Pode passar? A gente criou um sistema para buscar dados de delivery. Então, uma vez por mês, ou a cada 2 meses, a gente varre todos os sistemas de delivery do Brasil. E a gente captura esses dados e organiza eles, porque no delivery tem certinho o que essa empresa faz. Né? Então, aqui, Rappi, iFood e algumas outras, tipo cardápio, funcionamento, endereços. E ele tem dados bem ricos para você categorizar. Né? Você tem uma padaria que tem no cardápio doce, então a gente sabe que ela tem esse tipo de tipologia de alimentação lá dentro. Né? Mas pode ter uma empresa que se chama padaria que vende só, sei lá, pão. Né? Então, são coisas diferentes. Outra coisa que a gente fez foi varrer todos os sites do Brasil. Então, a gente criou um sistema que, uma vez por mês, acessa o site e captura os dados das informações do site, que também são informações super valiosas, que dizem muito bem o que a empresa faz. Né? Então, mais ou menos 4 milhões de sites varridos todo mês. A gente captura os textos, tecnologias, redes sociais, contatos. Então, é um sisteminha que fica visitando esses websites e usa isso para definir essa tipologia. E Google Places é outro relevante. Né? Então, a gente tem, 11,5 milhões de lugares encontrados e 1,6 milhões que são do food. Né? Então, o varejo alimentar, que é padaria, restaurante, esse tipo de coisa, está muito presente no Google Places. E ali tem foto, tem vídeo, tem review, tem um monte de coisa que ajuda a gente a, de fato, carimbar o que a empresa faz. E tudo isso entrou num algoritmo que entra esse monte de dados, o pessoal criou lá um algoritmo de inteligência artificial que define algumas coisas. Índice de atividade, se é alto, baixo, médio, perfil, se tem delivery, se tem Google Places, e a tipologia do restaurante. Pode passar. Isso virou um mega de um dashboard com todos os pontos de venda do Brasil, do food, e é um dado que não existe. Assim. A gente criou, compilando todas essas fontes de informação, e basicamente é a base de dados que essas empresas todas estão utilizando hoje para definir estratégia de ir da mercado. Entender se eu vendo para padaria, ou saber claramente quantas padarias tem no Brasil e qual é a categorização de cada uma delas, enfim, o que eu posso de fato vender para elas. Né? Então é também um exemplo aí mais ligado à Driva, mas de dados para tentar resolver uma dor de mercado real, só para aterrissar. Outra ferramenta que a gente criou, essa também vocês vão ter acesso logo mais, mas é preparo para reunião. Assim. Alguém aqui tem LinkedIn? Vamos ver quem que já tem LinkedIn aqui. Boa. Então, o que a gente faz? Qual que é o desafio? O vendedor típico, imagine esse cenário. O vendedor vai fazer uma reunião com outra empresa que ele nunca falou antes. O que é a boa prática de um time de vendas que quer fazer uma reunião com quem nunca falou antes? Se preparar. Então, ele tem que entrar no site da empresa, entender o que ela faz, ver quem que é a pessoa que vai estar do outro lado da mesa, entender sobre ela, onde é que ela estudou, gostos, perfil comportamental, como ela se comunica, porque isso tudo ajuda na venda. Né? Então, para fazer uma conexão e para trocar com a pessoa ali, conversar e ir para frente.
E o que a gente fez foi criar um agente no WhatsApp, então é o nosso Copilot que, passando aqui, ó, me ajuda a me preparar para uma reunião com, no caso aqui era a Bruna Baldo, né? Mas podia ser qualquer um de vocês aqui. Pode ir? O que ele faz? Ele entra no perfil dela, lê todas as notícias, todas as coisas que ela deu like, que ela publicou, onde que ela trabalhou, estudou e tudo mais, e gera um PDF com um dossiê dessa pessoa, tá? Para ajudar o vendedor a se preparar para a reunião, né? Então aqui ele traz o perfil DISC, que é como que ela se comporta, se é dominante, influente, esse tipo de coisa. Não sei se vocês já ouviram falar, mas se vocês não viram falar, vocês vão fazer com certeza, em algum momento no futuro aí, vocês. Quebra-gelo. Então, olhando notícias recentes, o que ele pode falar para tentar começar a reunião quebrando gelo mesmo, né? Então, compartilhando novas conquistas. Você pode iniciar uma conversa mencionando seu novo cargo como coordenador de atividades nacionais na Anshan Brasil, perguntando sobre a experiência de outras pessoas no cargo semelhantes. Então, ela tinha sido promovida recentemente e, o pessoal que é promovido gosta de falar sobre isso, né? Então, isso também ajuda a quebrar o gelo, pode passar. E pontos em comum, né? Vendas, experiências de negócios, network. Então, sei lá, se ela tivesse estudado na UTFPR e eu também, iria falar, vocês dois estudaram na UTFPR e anos parecidos. A gente podia falar de algum professor, falava bem de algum professor, obviamente, né? Mas a gente podia puxar esse tipo de assunto e caminhar. Beleza? Então, são usos práticos ali. Eu acho que tinha um QR Code. Bom, depois eu mando para vocês qualquer coisa, mas vocês podem ter acesso, se vocês quiserem brincar com esse agente também, a gente libera. Até aí tudo bem, galera? Agora eu vou entrar na parte de carreira, que de fato acho que é o que interessa aqui, né? Pode passar. Bem simples, é um slide. Então, antes dos 30, o foco, na minha visão, é que é a minha opinião, tá? Então, vocês podem concordar ou não, mas é o que eu vivi, o que eu recomendaria para mim mesmo com 20 e tantos anos, 20 e poucos anos. Então, antes dos 30, o foco, na minha opinião, deve ser experimentação. Se eu estivesse pensando em ganhar dinheiro logo de cara, provavelmente eu toparia estar em um ambiente menos de crescimento e às vezes mais estável, né? Mas o que importa no começo, eu acho que é mais a curva do que o status que você entra. Então, eu sempre foquei até meus 30 em estar em ambientes e quando tinha uma oportunidade de trocar de emprego, algo assim, eu nunca olhei o salário. Eu sempre olhei as pessoas que estavam do outro lado da mesa, a empresa, o desafio, o que eu ia aprender, esse tipo de coisa. Porque ganhar dinheiro, na minha visão, vem um pouquinho adiante na carreira. E se você acerta a mão no começo da jornada, você cria competências muito boas, muito sólidas, que vão ajudar vocês para o resto da vida, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho relevante. Então, focar em experimentação, focar em aprendizado, e até mais enquanto vocês são jovens. Assim, às vezes eu tenho os estagiários na empresa, eu falo assim, cara, vai pular de paraquedas, assim, vai mergulhar, vai subir a montanha, vai namorar, sei lá, vai fazer intercâmbio. Aproveita agora que você não tem muitas amarrações ainda, porque depois o tempo fica mais escasso, o tempo vai ficando mais caro conforme você vai ficando um pouquinho mais velho. O segundo é buscar a intersecção de habilidade e interesse. Então, eu me encontrei com 28 anos. Então, eu já tinha trabalhado 4 anos na Sascar, a gente tinha vendido a empresa por 3 bilhões de reais, eu já tinha feito curso em Stanford e Harvard, eu já tinha aberto, sei lá, uns 3 CNPJs, tudo real. E eu entrei na Fazer Consultoria como sócio, e para aprender, para ajudar outras empresas a vender, que não é a minha zona de conforto. Eu sou um cara de tecnologia e produto, né? Eu precisava aprender outra empresa a vender. Quando eu fiz isso, eu falei, agora achei o que eu vou fazer para o resto da minha vida. Eu gosto de dados, eu me dou bem com isso, e as empresas têm um desafio gigante com dados para vendas. Eu podia fazer isso o dia inteiro, feliz, e não havia o tempo passar. Eu estaria na minha zona de flow, sabe? Que você fica trabalhando sem se preocupar tanto. Eu me encontrei com 28. Então, a provocação para vocês é tentem... Qual que é a habilidade e interesse de vocês? Não tenham pressa para encontrar, mas vocês precisam tentar encontrar. E ter isso na mente, assim, que são as coisas que o mundo precisa, eu gosto, eu sei fazer e eu me dou bem, que são coisas que para mim são fáceis e para o mercado é difícil, né? Então, essa intersecção é muito importante, tá? E não tenho medo de, se vocês não estão em um ambiente que não está proporcionando isso, mudar, assim, ainda mais quando vocês são jovens, porque é a hora de tentar coisas diferentes até se encontrar é agora, tá? Vamos lá. O pessoal aprende muito bem o que é técnico, mas falta. O pessoal que eu falo são vocês, tá? Alunos de boas instituições de ensino, começando a jornada de carreira. Então, quando entra alguém novo na empresa, que está primeiro estágio, primeiro emprego, que vem da UT, por exemplo, né? O técnico, aprenda a fazer uma apresentação. O pessoal vai lá e vai aprender. Mas o que falta, na minha visão, é o que a gente fala nos relatórios de estágio
toda vez que vem algum estagiário novo, né? Negociação, vendas, comunicação e organização de projetos. São 4 habilidades, quase todas ali meio soft skill, que são fundamentais. O técnico, vocês vão se virar. Tipo assim, eu tenho certeza, o pessoal é inteligente, dá um desafio que é meio técnico, vocês vão atrás, vão pesquisar, estão acostumados a fazer isso na graduação, né? Então, dá um problema meio complexo, vocês vão atrás e vão resolver. Mas como é que eu vendo um projeto? Como é que eu crio uma apresentação para vender uma ideia de uma nova ideia para a empresa, um novo projeto, alguma coisa? Vendas, pessoal, não é só vender da porta para fora. Vendas é vender da porta para dentro. E provavelmente vai ser uma das competências que vocês vão mais fazer durante a carreira. E, de novo, se conseguirem aprender logo cedo, é melhor, né? Beleza? Então, vendas é esse bloco de soft skill. Antes de tentar resolver um problema, entender profundamente ele. Fazer boas perguntas. Então, antes de sair fazendo, e eu sou um cara que eu estou falando aqui, casa de feira, espeto de pau, né? Eu sou meio mão na massa, então eu saio fazendo, tentando resolver. E às vezes a gente, peraí, por que eu estou fazendo isso aqui? Perguntar os 5 porquês, qual que é o problema real, qual que é o fato causador, fazer um Ishikawa, enfim, tem N coisas que dá para fazer. Mas entender profundamente o problema ajuda a fazer uma boa pergunta e resolver o problema, né? E outra coisa, e a novidade boa para todo mundo, pessoal, é que vocês estão numa bolha, tá? Então, os professores pegam meio pesado com vocês, eu tenho certeza, e o mundo real, ele, na minha opinião, é muito mais fácil do que as matérias que estão fazendo aqui dentro. Isso é legal, isso é bom. Então, é uma boa notícia aí para o futuro de vocês. Quando eu saí da graduação, entrei no mundo corporativo, eu falei, caramba, isso aqui é mais fácil que cálculo. Então, isso é uma notícia boa. O desafio é que eu bati na minha barreira, foi negociação, vendas, comunicação e organização. Eu odiava falar no telefone. Não sei quem que é aqui. Alguém gosta de falar no telefone aqui? Quer dizer, quem não gosta de falar no telefone? Fala, lá, beleza. Vocês vão precisar aprender, porque fala assim, caramba, resolve muita coisa falar no telefone. O WhatsApp, às vezes, não tanca, né? Levantar da cadeira e negociar com outra pessoa, ir lá na mesa dela e falar com ela, resolve. Então, são skills diferentes que vocês não aprendem assim, no dia a dia normal, mas são esses desafios que eu acho que vocês vão... Se eu fosse vocês, se eu falasse comigo mesmo, é onde eu focaria o aprendizado no curto prazo, tá? Beleza? Acho que é isso que eu tinha para falar, aí só para fazer o jabá nosso. Então, para quem não está vendo, é um mapa, né, da estação ali, é o T, e a gente fica aqui na esquina, galera. Então, se alguém tiver interesse em estágio, a gente fica do lado da rua aqui. Tem uma filial nossa. E a gente está aqui também com um standzinho no evento hoje. Então, se quiserem passar lá, falar com a gente está aí. Beleza? Acho que era isso. Não sei se... tá. E o QR Code do Banco de Talentos, se alguém quiser já se cadastrar, tá o formulário aí também para facilitar, né? Não sei como é que a gente está de tempo. Se alguém tiver alguma pergunta... Espera aí, alguém tem um microfone para mandar para ele lá? Pô, legal. Privatização da Celepar, ele perguntou, e eu não fiquei a minha vida inteira em dados, tá? Eu comecei mais em tecnologia mesmo, e depois produtos. Sempre tinha alguma análise de dados junto, mas assim, minha carreira foi para dados mais no finalzinho, antes de entrar na Driva. Privatização da Celepar. Daí tem uma questão de... Eu não conheço profundamente, assim. Eu sei que eu conheço alguns prefeitos, e eles não gostam muito da necessidade de trabalhar, às vezes, com a Celepar. Eu vi reclamações de forma anedótica, né? Então, talvez pode ser positivo se for bem gerido, assim. Então, acho que não é um problema. Não sei dizer mais profundamente que isso, sabe? No geral, desculpa só para fechar, no geral, eu tendo a entender que competição é sempre bom. Então, mais gente podendo prestar serviços para o governo mesmo, para prefeituras e coisas do tipo, acho que vai ajudar a subir a régua dos sistemas e coisas do tipo. Pode falar. Boa pergunta. A gente usa Power BI bastante. Então, SQL e Power BI. SQL para pegar dados do banco de dados e tratar eles, né? E Power BI para apresentar. Só que a gente testa várias coisas. Assim. Então, agora com uma que eu estou super animado, se vocês quiserem testar e brincar em casa, chama Cloud Code, que é da Cloud, é uma das ferramentas de IA famosa, que é a que eu fiz esse negócio do AI, do assessment de AI. Você fala com ela, ela já cria dashboards para você também. Bem legal. Fechou? Então, beleza. Opa, vai lá, fala. A gente usa tudo, porque assim, a gente está testando direto, a gente tem receio de algumas das chinesas, assim, porque a gente não sabe para onde vai, né?
A gente baixa os modelos e roda localmente, então a DeepSeek, essas aí. Manus é uma que é da China, que é incrível, não sei se já utilizaram, eu achei absurdo, é uma das melhores que eu já usei. Eu, pessoalmente, estou usando muito o Cloud agora, porque eu estou numa jornada mais de tentar fazer esses sistemas e tudo mais, então ele é muito bom para codar, que é o Cloud Code. A gente usa OpenAI, a gente usa Gemini Pro. O que mais que a gente usa? Qual que faltou? Ah, tá. E daí tem uma das alavancas da empresa lá, que a gente avalia as pessoas, todo mundo em 3 eixos. Fit cultural, isso para promoções e crescimentos, né? Então, a pessoa tem o nosso jeitão de ser, acreditando nas mesmas coisas. 2, desempenho. E o terceiro é o uso de inteligência artificial. Então, todo colaborador, a gente está com 100 pessoas no time, a gente está medindo como elas estão usando o IA na prática, na rotina, e isso é uma métrica que vai ser importante para o crescimento. Daí tem de tudo que aparecendo, assim. N8N é outra super legal, que a gente usa bastante também, é bem bacana, vale a pena vocês estudarem. Tem de apresentação, Gama, o Edic, enfim, tudo que tem potencial de ter uma ferramenta para IA, a gente está provocando o time a tentar usar, porque o ganho de produtividade às vezes é bem absurdo, assim. Tá bom? Então, né? Fechou, galera? Obrigado aí. A gente se vê por aí.